Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Mamilo. Eu sou Enzo Brits. E esse é o Universine. Se inscrevam no nosso canal e deixem um curtir para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E hoje a gente está aqui com os criadores do Universine e também desse documentário incrível que é o Discórdia. Muito obrigado por terem vindo. Eu que agradeço. Por favor, A gente que agradece. se apresentem. Bem, meu nome é Vitor Matos, tenho 21 anos e moro em Jandira, São Paulo, lá na extrema zona oeste, certo? Eu sou roteirista, escritor, repórter, apresentador e é isso. Muito feliz de estar aqui. Meu nome é Thiago Golvin, eu sou carioca, não sei se deu para perceber pelo sotaque, mas eu moro aqui em São Paulo já desde 2019 e eu trabalho como profissional de edição de vídeo e criador de conteúdo. A última vez que eu apresentei aqui o Universine foi uma das maiores experiências assim que eu já tive nesse ramo de produção audiovisual. Caraca, Nossa. que legal. E vocês começaram com o Universine, né? Como que foi para vocês? Como que está sendo para vocês, né, voltarem agora e ver toda essa produção, porque foi diferente, né? Vocês, subiram na vida, de verdade. Absurdo. Tem que agradecer toda a nossa produção, porque eles fizeram um trabalho muito legal mesmo. Eu tô vendo que a equipe aqui tá de parabéns, de verdade mesmo, viu? A professora Carla também, né? Não Maravilhosa. tem o que fazer. Sempre foi, né? Sempre foi. Mas, enfim, é muito gratificante estar aqui, de verdade. Eu acredito que o Universine, ele sempre foi, na verdade, o primeiro contato que as pessoas têm, muitas pessoas aqui têm, com o audiovisual. Esse projeto do Universine, ele sempre foi mais do Vitor do que meu, né? Eu participei de um Universine e foi num dia em que ele e outro apresentador não podiam comparecer, tiveram problemas pessoais e tal. Então, eu já venho da internet com criação de conteúdo, já tenho essa facilidade de falar em frente à câmera e eu acho que o pessoal viu essa oportunidade de me botar aqui na frente para... porque foi um quebra-galho assim de tipo última hora. E aí eu cheguei aqui meio que numa surpresa, meio que de um dia para o outro, mais ou menos, 2 dias assim, eu tive que me preparar. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia ler TP e tal, aí me enrolei com isso, tive que improvisar na hora. E eu acho que esse foi dos maiores aprendizados que eu tive, justamente de ter uma expectativa quebrada e ter que lidar com isso meio que ao vivo, né? Porque você está aqui interagindo com as pessoas, então, as reações delas importam, etc. Aprender isso ainda, inclusive. E isso realmente foi, super impactante para mim. Eu levo o Universine para mim como isso, como um aprendizado, assim, de lidar com as pessoas no improviso, sabe? Sim. Eu mesmo estou empregado hoje por causa do Universine. Eu te juro, eu cheguei lá na entrevista de emprego, o meu chefe olhou para mim e falou assim, e aí, o que você fez para me mostrar? O que você tem aí para apresentar aí do seu portfólio? Falei, entra no YouTube aí, vai ali na F1000 TV, dá o Universine ali, esse aqui mesmo, ó, tal, coloca aí. Ele me viu de terninho lá, bonitinho. Tá vendo esse menino tremendo aí? Aí, Sou eu. Sou eu aí, ó, lá, gaguejando e tal. Aí ele, contratado. E é isso. E eu te juro, é por causa do Universine, por isso que eu tenho também um imenso carinho por ele. Então eu pensei assim, eu vou fazer um filme bom, eu vou talvez arrasar lá na teoria da tela, talvez não, mas o Universine vai me chamar, porque eu tenho certeza que se Deus quiser ele vai estar existindo até lá. E ele vai me chamar. E cá, onde estamos agora, né? Esse documentário que vocês fizeram ficou muito legal. Quantos prêmios vocês ganharam no total com esse? Foram 6. 6 prêmios. De primeiro lugar, né? Acho que foram 4 de primeiro e 2 de segundo. Acho que foi isso. Foi, né? Agora eles estão querendo aparecer. Estamos felizes. Desculpa. Vocês lembram quais foram os prêmios? Na verdade, eu acho que foi todos, não foi? Todos. Foi Ganhou em alguma coisa. todos, mas tipo, o que eu não falar foi primeiro lugar, tá? Uhum. A gente ganhou melhor roteiro, melhor fotografia. Adaptação para tela. Foi segundo lugar, adaptação pra tela. É? É, Ah, foi segundo lugar, adaptação pra tela.
Fotografia foi primeiro, né? Ou foi segundo? Isso, fotografia foi primeiro. E edição... Não, edição foi segundo. Edição foi segundo. A gente também teve menção o rosa do júri popular. Menção rosa não, júri popular, Isso. Júri popular e tinha mais um. Tinha mais um. Qual que era? Melhor documentário. Oh, pelo amor de Deus. Tanto prêmio, né? Os professores que vêm aqui falar junto. Vem, Carla, vem. Jorge, vem, Thiago. Melhor documentário, primeiro lugar. A gente fala junto. Será que será? No 3, 1, 2, 3. Discórdia! Velho. E como vocês tiveram essa ideia do documentário do Discórdia? Numa discussão com o professor e tal, a gente chegou nesse tema Discórdia, que é um tema mais atual. Teve, como a gente falou no filme, teve a reportagem lá da Globo, do Fantástico, que trouxe essa pauta novamente lá no meio de comunicação. E foi isso, né? Acho que foi bem quando a gente viu que era o tema voltava mesmo para essa questão do cyberespaço. Acho que o nome do pensador era Pierre Levy, né? Pierre Levy. Pierre Levy. E aí a discussão que Pierre Levy trazia, ela fez a gente acabar ligando o Discórdia, que era um assunto um pouco mais recente nas mídias, como ele falou, de passar no Fantástico, etc., para a gente tentar trazer uma visão justamente diferente do Fantástico, onde a gente podia não só falar dos males da plataforma, mas também apresentar as coisas boas que a plataforma tem para oferecer para as pessoas. Então, a gente tentou transformar isso numa discussão mais imparcial possível, né? Mas também, claro, deixando defendendo um lado também, né? Defendendo um pouco a visão Parcial, do Pierre Levy. Mas a gente tentou trazer algo que Fantástico não trouxe, justamente porque a gente tem a vivência diária de Discord. Talvez a galera do Discord do Fantástico já tivesse uma visão mais de fora. Vocês tiveram esse processo de criação? Como que foi o roteiro? Se teve uma etapa de desenvolvimento dele, de pesquisa, alguma coisa assim? O processo ali na pré-produção e tal, a gente fez várias reuniões para entrar em consenso para onde a gente ia seguir. Aí eu apresentei um processo, uma estrutura de roteiro que era mais parecida com Barbarian, não sei se vocês já assistiram. Sim. Que é um personagem apresentado por ato, e eu falo graças a Deus, porque o que mais a gente foi elogiado foi justamente do diálogo cruzado, que foi uma coisa que meu grupo bateu na tecla e falou assim, não, a gente quer diálogo cruzado, não quer desse jeito que só um personagem fala por vez. Então, fui lá, reescrevi e tal. Foi bem caótico, a gente fez a pesquisa, eu, o Miato e o Matheus, junto, a gente pesquisou casos, a gente pesquisou lá no Google Academy, né? Que eu nem sabia mexer nisso antes do documentário. Então, a gente achou muito material, a gente foi alinhando, sabendo onde a gente queria ir. O que mais ajudou a gente a achar um meio de raciocínio, assim, uma linha de raciocínio, foi a conversar com os professores. Por incrível que pareça, foi mais lucrativo para a gente do que pesquisas com pessoas que já retrataram o tema e tal. Porque eles deram um insight para a gente de ir para um lugar que geralmente as pessoas não vão, tá, sabe? Que é responsabilizar a plataforma, os desenvolvedores, saber desse lado da lei também, que tem gente que às vezes as pessoas não vão muito atrás disso para saber. Então foi isso. Aí nós fizemos a pesquisa, na hora de escrever o roteiro lá foi caótico também, porque eu tive que fazer em 3 dias por causa de uns probleminha. E é isso. Eu sempre falo que quando a gente faz de última hora, saem as melhores coisas. É por isso que eu deixo tudo para a última hora. É isso. Porque eu sei. A gente teve também um pouquinho de referência de linguagem. O Miata pode até falar melhor depois disso. Porque também envolve a fotografia no meio dessa questão da linguagem que foi passada de referência assim, para a gente criar um roteiro. Que foi usando o filme, em inglês é Searching, eu acho que em português é Buscando. Isso. Né? O que é um filme que se passa justamente por trás da tela de computador, né? Do pai desvendando onde é que foi parar a filha e tudo mais. Então, tudo do filme envolve essa questão dele estar de frente para um PC com webcam ligada. E aí, na época, envolvia Skype e outras plataformas. E a gente tentou trazer essa questão da comunicação cruzada
como se fosse uma conversa realmente no Discord, utilizando a plataforma para trazer também a mensagem, como se fossem amigos conversando dentro do Discord. Bem isso mesmo. Uma das perguntas, inclusive, que eu ia fazer, porque eu vejo que o documentário de vocês tem muita cara de documentário de YouTube mesmo, tipo, que a galera pega o banco de imagens para mostrar bastante coisa que não dá para a gente filmar, para realmente mostrar para a pessoa, olha, eu estou querendo mostrar isso, né? Vocês tiveram alguma referência de documentário do YouTube, além do Searching que você falou? Sim, a gente tem algumas referências. Eu lembro dos canais, mas eu tenho certeza que o Miata vai poder falar melhor, porque eu não lembro o nome do canal específico. Mas a gente se baseou, sim, na linguagem de YouTube, justamente para trazer essa questão mais jovial e também porque a gente não tinha tido muito recurso de captação. Então a gente falou, a gente tem que tempo trazer, também, né? a gente tem que trazer essa captação de outra forma, não necessariamente da convencional. Então a gente optou justamente pelo banco de imagens para dar uns complementos e trazer também essas conversas de fora, né, que foram o que a gente pegou com os entrevistados. Que a ideia inicial era só ser aquele lá screen movie, né? Só mostrando a tela do computador, a gente indo de um lado para o outro, pesquisando e tal. Mas aí como a gente precisava de imagens de respiro, certo? Aí a gente foi ao banco de imagens, que o Miata vai poder falar melhor. E deu isso aí, fomos bem e é isso. Inclusive, a fotografia do início ali da introdução é toda do Miata e é incrível. Tem uma parte do documentário que vocês falam que, acho que foi o seu irmão que sofreu cyberbullying, né? Sim, sim. Essa história é verídica? Então eu trouxe para o Discord, mas não foi no Discord, entendeu? Eu só trouxe para o tema. Foi num servidor de Call of Duty mesmo, sabe? Quando, não sei se todo mundo está assistindo já teve experiência com games assim, mas você entra numa sala e às vezes você tem a opção lá de deixar o canal aberto para qualquer pessoa falar com você. Sim. Aí tinha um argentino lá, eu acho que tinha foto dele, por isso que ele sabia que ele era negro, entendeu? Aí ele foi lá e começava, macaco, 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 macaco. Aí como a gente não queria trazer histórias de outras pessoas de fora, para não constranger as pessoas, que não era também a vibe que a gente queria levar para o documentário e tal, aí eu preferi incluir uma história mais minha ali, sabe? Sim. E como eu era um personagem no filme, Levi Gomes, aí meio que eu dei uma adaptada nessa liberdade criativa da ficção no meio do documentário, sabe? E Levi de Pierre Levi. Vocês sentiram falta de alguma coisa no documentário de vocês? Porque o documentário só tem 15 minutos, né? Certo. E vocês sentiram falta de colocar mais alguma coisa, alguma informação que vocês achavam que seria necessário, mas não deu para colocar? Que a gente gostaria de ter botado, assim, tipo, a opinião particular minha, né? Tipo, claro que faltou muito essa questão do recurso de captação imagem própria. Eu acho que é algo assim que a gente deveria ter realmente melhorado para ilustrar mais, para usar menos banco de imagem, mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente não fez esse tipo de captação, a gente soube muito bem se virar com o que a gente tinha, inclusive, tipo, na nossa concepção, a gente pensa que, tipo, ir lá, capturar a interface do Windows, fazer todas as transições e tudo mais, isso, querendo ou não, é um tipo de captação não convencional, tá ligado? Então, a gente pensou bastante nesse tipo de captação, de focar nossos esforços ali, que era o que a gente tinha de recurso naquele momento para poder... E é o que a linguagem também... Sim, sim. Encaixava melhor da linguagem do que a gente colocar uma imagem que a gente captou do nada. Vocês têm alguma rede social aí pra gente acompanhar o trabalho de vocês? Opa, temos sim. Ó, eu sou Vitor, com 2 T's, _Mtos no Instagram. Vocês conseguem me achar como @Thiago Golvin em todas as redes profissionais que eu participo, né? E é isso. Bom, queria agradecer então vocês, muito obrigado. A gente vai voltar para o segundo bloco aí com o Miata e com o Matheus para a gente falar um pouquinho mais também do documentário. Valeu, gente. Voltamos agora para o segundo bloco para entrevistar esses dois aqui. Esses dois. Miata e Matheus, né? Sejam muito bem-vindos. Se apresentem também, por gentileza. Bom, eu me chamo Matheus, tenho 24 anos, sou de São Miguel, moro em Itaquera. Eu estou no 3º semestre de produção audiovisual. E acho que é isso. Boa. Muito bom. Bom, eu sou o Miata, né? Eu sou fotógrafo. Eu trabalho com fotografia profissional desde 2019. E
Eu estou estudando no terceiro semestre agora de produção audiovisual. Eu queria saber de você, que foi o diretor de fotografia do Discord, como que foi para você, como que você pensou nessa linguagem para poder fazer esse documentário? Então, como o Thiago e o Vitor disseram, né, a gente pensou nesse estilo de captura assim, de redes sociais, de tela de computador, justamente para parecer um ambiente mais virtual, que o nosso tema era cyberespaço, e nada mais justo do que ter a ambientação de quem está assistindo num espaço virtual. Então, a gente queria trazer essa linguagem mais de vídeo de YouTube, mais de internet, né? Então, a gente acabou se inspirando em vários documentários que a gente acabou assistindo, principalmente o caso do Haluca também, que teve um destaque enorme. Sim. Então, foi assim um ponto muito crucial esse estilo, porque a gente pensou que ia ser uma coisa diferente de todo o resto dos outros grupos, assim, né? Então, a gente acabou optando por isso e deu um resultado bem diferente. Hoje a gente vê que não só o Discord, né, outras plataformas têm muito problema desse cyberbullying, né? A gente teve o caso, por exemplo, muito recente, que é o da Choquei, que a menina se matou por conta de tanta gente indo lá e criticando, sem mesmo saber o que estava acontecendo. Hoje, o Discord, ele dá alguma ajuda, alguma assistência nesses casos, ou vocês não encontraram nada sobre isso? Vocês chegaram a pesquisar sobre? No aspecto legal do Discord, né, a gente acabou consultando mesmo o advogado, principalmente, que ele é especialista em crimes cibernéticos, e a resposta dele foi que a plataforma não tem culpa do que acontece na plataforma. Porém, a justiça pode intervir para poder abrir processos e acabar buscando alguns casos específicos para incriminar as pessoas judicialmente. Justamente como foi aquele caso do King, não é? Eu queria saber, você que é da fotografia, se tem alguma coisa de diferente que você queria fazer dentro do documentário. Dentro do documentário, a gente pensou em muita captação, principalmente uma das ideias descartadas era fazer as entrevistas no estilo de câmera de segurança, usando um pouquinho mais de captura de mobile também, né, usando o celular, para trazer uma imersão maior assim dentro do ambiente, né, como se fosse no filme do Searching. Mas, infelizmente, nós descartamos a ideia por conta de tempo também, que a gente não administrou muito legal, e a gente acabou utilizando a captura, por exemplo, da psicóloga como uma forma de stories, dela respondendo perguntas, e no caso do advogado a gente pensou em colocar ele justamente como se fosse um vídeo do YouTube, respondendo algumas questões também. Expõe essas opiniões está protegido, basicamente, por algo chamado anonimato. Então, a pessoa ela está escondida atrás de um perfil anônimo ou atrás de alguma imagem de desenho, por exemplo. Então, ela acaba se sentindo confortável em expor coisas agressivas e prejudiciais. Elas enfrentam menos consequências imediatas por isso. Não são responsáveis ou corresponsáveis pelo conteúdo que elas hospedam se esse for publicado por terceiros, ou vale dizer, pelos seus usuários. Isso está previsto em 2 artigos do Marco Civil da Internet, o artigo 19 e o artigo 21. Esses artigos também prevêem as exceções, então, em regra, eles não são responsabilizados, plataformas, mas podem ser. E as exceções são a partir de descumprimento de decisão judicial específica. Então, uma decisão judicial manda remover um conteúdo que é ilícito, a plataforma nada faz. A partir do momento do descumprimento, ela se torna ali possível responsável. Mas assim, e no final do documentário, a gente também teve uma outra ideia descartada, que era a nossa captação, fazendo o encerramento daquela introdução que a gente também fez a captação. Só que, infelizmente, nós descartamos por divergências de ideias. Entendi. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado por terem vindo, ter se disponibilizado. Passa a rede social de vocês. Bom, tem o Instagram, que é cabigon_n, cabigon com 2G. É isso. Eu agradeço. É isso. Bom, as minhas redes sociais vocês podem encontrar no Instagram lá, que é miata.jpg.
E lá vai ter todos os meus outros perfis, né? Tanto de fotografia automotiva, coisas mais for fun, e é isso aí. O Miata, ele continua com a gente e a gente chama o Thiago de volta para poder falar sobre a edição do documentário. Bom, agora que tá vocês dois aqui, vocês que foram os editores do programa, né, do documentário, como que foi o processo para editar? Então, a gente fez uma experiência que eu particularmente nunca tive, não sei se o Miata já teve, mas da gente compartilhar o projeto pela internet. Então, a gente fazia as alterações tudo em tempo real, e para mim foi uma coisa que eu falei, tipo, mudança de, tipo, antes e depois desse processo. Eu falei, cara, isso é que é editar em equipe, isso que é o meu futuro daqui para frente, tá ligado? Isso deu um passo, assim, de profissionalismo na minha carreira, que foi muito impactante, sim. A gente passou a fazer todas as edições, tipo, botando tudo no Drive. Então, tipo, a gente se comunicava pelo Discord e fazia essas edições ali em conjunto. E, mano, a gente ficou noites, né, fazendo isso, uma atrás da outra. Algumas madrugadas aí, né, faltando uma semana para entregar o trabalho. Isso. Só que, assim, esse processo de edição em dupla, assim, né, por call, é uma coisa muito nova, assim, para mim também. E foi uma coisa que eu gostei muito, porque a gente conseguia conversar e colocar as nossas ideias ali na hora, sem ter aquele delay, né, de, tive uma ideia, coloca lá, aí depois você vê, aí não tem esse tempo de aprovação, a gente consegue fazer tudo na hora. Então foi uma coisa muito, que agilizou muito o processo. Acredito que, inclusive, o Discord é uma das principais plataformas para fazer isso. Por conta da questão de delay, né? Porque ele não tem muito e porque você tem essa proximidade, você consegue juntar um grupo para poder ver tudo que você está fazendo em tempo real, e eu acho que isso é incrível, inclusive da plataforma, tirando as coisas ruins. A gente acabou usando, tipo, muito de referência, como o Miata falou, essa questão de a gente tentar trazer o ponto de vista de YouTube. Então, tipo, a gente pegou uma estrutura mais parecida justamente com o caso do Haluca, que, se eu não me engano, é do canal do Digo, não é isso? Agora que eu me lembrei. Correto. Acho que é do Digo. De como que ele se porta em relação a trazer as ilustrações do que ele está falando, ou não, mas a gente optou por sempre ilustrar o que estivesse sendo falado ali na hora. E acho que, tipo, o que mais deu trabalho acabou sendo justamente a edição de áudio, assim, para mim, né, no meu caso, porque a gente tinha várias faixas de áudio em tempos diferentes que a gente gravou, e aí teve esse trabalho de organizar e poder fazer a mixagem, a masterização, assim, por fora, para depois trazer para a edição de vídeo. Acho que esse foi o processo, assim, tipo, mais difícil para mim. Mas, no geral, Miata, você teve algum outro obstáculo? Eu acho que na edição foram esses problemas de preenchimento de lacuna, né? Que a gente sofreu bastante com isso, e pelo tempo a gente não tinha mais como fazer a captação, né? Então a gente começou a procurar meios de preencher esses espaços vazios para poder deixar uma coisinha bem dinâmica que o público conseguisse assistir sem pausar ali nos 10 segundos e sair do vídeo. Que a parada da edição é justamente essa, tipo, contar uma história coesa. Se a gente conseguisse, no final de tudo, editar um bagulho que a história fosse contada, né, que, tipo, fizesse sentido, já era ganho pra gente. Legal. E para quem está fazendo o projeto integrado agora, para quem está que vai fazer seu documentário, vocês têm alguma dica para dar? Com certeza. Nunca subestime o tempo que você tem. Exatamente. Isso é muito importante. Gerencie bem as pessoas do seu grupo e as funções dela. E acho que justamente o que facilita a gente, né, essa questão do projeto em tempo real, online, né? Acho que isso realmente deu esse boost para a gente conseguir entregar tudo da melhor maneira possível e na maior agilidade possível. Então, galera que está na faculdade, mano, usufrua todos os recursos que a faculdade possibilita para vocês, porque essa foi um ponto-chave para a gente, total, cara. Se a gente não tivesse ali o online, a gente se ferrava de fazer esse projeto acontecer. Muito obrigado, vocês dois, todo mundo que participou do projeto, que está aqui também. Muito obrigado a vocês que estão aqui. E vocês que estão assistindo, né?
É isso, muito obrigado. Curtam a gente e inscreve sigam as pessoas.